Olá, bom dia. Hoje tá bem cedinho, hoje é bem mais cedo que eu tô iniciando o devocional e hoje tá gostoso, tá fresquinho aqui na minha região aqui, na minha cidade. Tá muito gostoso mesmo aqui. E agora são, eu não consigo ver a hora que eu tô gravando. Mas é umas 6 horas agora da manhã. Antes de eu começar a ler o devocional, eu vou ler o primeiro capítulo de Provérbios. Provérbios é, um, é uma das ferramentas que Deus deixou que, se a gente seguir pelo menos um pouquinho do que tá aqui, a nossa vida é, na verdade, não precisa de mais nada e procurar outras ferramentas, porque tudo tá aqui no provérbio. Você quer seguir a Deus, você quer prosperar, né? Seguir. Você quer prosperar espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, financeiramente. Você encontra tudo no provérbio. É, é muito bom. Todos os dias, se você tiver uma Bíblia em casa e tiver a oportunidade, não importa a hora, lê um provérbio por dia. Lê, se não entende, volta de novo, lê de novo, porque é, eu mesmo faço assim, tem coisas que eu não consigo. E às vezes eu interpreto de um jeito, você vai interpretar de outro jeito, outra pessoa vai interpretar de outro jeito. Às vezes é bom ter mais. Eu tenho 3 Bíblias aqui em casa. Porque por esse motivo, porque às vezes tudo que está escrito numa está na outra, porém às vezes de uma forma diferente, uma forma que você consegue entender melhor. Essa Bíblia minha aqui, ela é, ela é a versão NVI. Ela é muito boa. Assim, ela, como se diz? Ela fala uma linguagem que a gente consegue entender melhor. Deixa eu ler para o meu vídeo não ficar muito longo. Provérbio 1. Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar. Gente, tem que colocar mais coisas, mais longe um pouco. A letra é tão pequenininha. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras, que são entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Eu tenho uma filha de 16 anos e de uns tempos para cá, todos os dias eu coloco um provérbio para ela ler. Eu costumo fazer assim. Eu costumo não, eu faço assim. Eu coloco tipo assim, uma semana, desculpa, uma semana ela lê o mesmo versículo. E eu também faço assim, a mesma coisa. O mesmo que ela lê, eu também leio. Uma semana eu fico lendo aquele mesmo ali assim. Leio outros, mas aquele eu repito ele, entendeu? Assim, um que mais me chama atenção, eu faço assim. Se o sábio lhes der ouvidos, aumentará seu conhecimento, e quem tem discernimento obterá orientação para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. Porque quem consegue a sabedoria, né?
jamais será enganado. Porque o Provérbios, se você aprender, se a gente. Por isso que eu peço, eu e minha filha, a gente repete muito alguns provérbios aqui que chamam mais atenção, porque é como a ovelha. As ovelhas, elas passam a conhecer a voz do dono, de quem cuida dela mesmo. Eu vi um vídeo que eles fazem essa experiência. Vem outras pessoas, e elas estão tudo pastando, e vem outras pessoas e chamam elas, assoviam, faz de tudo. Elas continuam de cabeça baixa ali, quietinha, pastando. Quando o dono, que é o homem que cuida delas, todo dia tá ali com elas ali, cuidando dela, ele só fala assim, oi, ele usa uma palavra que ele fala, qualquer coisa assim. Elas levantam a cabeça no mesmo momento. Aí ele sai andando, como passa fora, elas todas vão acompanhando eles. Então isso aqui é o exemplo de quê? Que quando nós tivermos a sabedoria de entendermos a palavra de Deus, ninguém vai nos desviar. Nada de ruim vai desviar a gente, porque nós vamos saber o que é certo, o que é errado, o que é de Deus e o que não é de Deus. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Pois é, quem não tem interesse, né, de aprender, de seguir, né, um bom caminho, não liga, né, para aprender, para entender um pouquinho da palavra de Deus que está aqui. Então vamos hoje, para que lugar? Aqui. Hoje são 20 de março. A liderança do Espírito. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Lucas 11, 13. A generosidade de Deus vai muito além da nossa compreensão. Diante disso, Jesus ressalta que, se nós, seres humanos, apesar de nossas natureza falha, conseguimos dar boas coisas aos nossos filhos, como não esperar que Deus, Pai, faça ainda mais? A graça e o amor do Pai são extraordinários e impactantes, e essa verdade precisa estar firmada em nossa vida. Quando um filho pede algo a gente, né? Nós, como somos filhos, também já fizemos isso vou pegar mais para trás um pouco. Já fizemos isso com nossos pais, ou fazemos, né? Pedimos algo a eles, e eles nos dão. Ou às vezes eles também podem nos repreender, e às vezes a gente acha que é ruim. Eu já passei muito por isso, principalmente na juventude. Porém, na verdade, eles só querem o nosso bem. Então, eles só vão nos dar algo que seja bom para nós. E assim é Deus conosco. Um grande exemplo da generosidade de Deus foi o fato de Ele nos ter deixado um presente valioso, que nos guia em direção ao caminho certo a ser trilhado, nos consola em meio às dificuldades e nos capacita para vencer a luta contra o pecado. O Espírito Santo. É impossível viver uma vida que agrada a Deus ignorando completamente a existência e a ação do Espírito. Então, se você deseja acreditar em Deus, temos que pedir muita orientação ao Espírito Santo.
porque é o presente de Deus, é o caminho para a gente chegar até Deus. Você tem um pai que faz de tudo, coopere para. Você tem um pai que faz de tudo, coopere para o seu bem. Isso, entretanto, não significa que tudo ocorrerá conforme o seu plano pessoal. Aí foi o que eu falei aqui agora, né? Por quê? Porque às vezes a gente pede, a gente quer, deseja e aquilo não acontece. E aí muitas vezes a gente faz o quê? A gente acha que Deus não está ouvindo a gente, né? Que ou Deus não existe, igual tem muita pessoa que fala que Deus não existe. Mas por quê? Porque às vezes aquilo que a gente deseja não é para nós. Não é isso que Deus tem um plano para nós. Por isso que a gente devemos entregar a nossa vida nas mãos dele. Faça, Deus, a tua vontade e não a vontade, a nossa vontade. Mas segundo a vontade dele. Aí, né? A gente deve seguir, pedir que ele faça a vontade dele, não da gente. E isso não pode. Deixa eu grifar, gente, porque eu também faço isso, tá? Eu vou grifando, onde interessa mais. E isso não pode ser motivo de preocupação, mas sim de paz. Porque quando nós submetemos a Deus e aceitamos seus caminhos, vivemos nosso propósito, que é o que eu estou procurando viver, o meu propósito. E eu espero que esse vídeo também ajude alguém que está já vivendo o propósito ou que deseja viver o propósito, seja não, porque para viver um propósito, um verdadeiro propósito, você precisa de ter propósito espiritual, mental, físico, emocional, financeiro, é um conjunto, porque sem um a balança vira. Já me perdi aqui. Viver nosso propósito. Você não está sozinho, mas tem um auxiliador que o ampara em meio às suas fraquezas e necessidades, dado a nós por meio da infinita generosidade do Pai. Ao decidirmos caminhar com Jesus, ele é justamente o Espírito Santo. Então, e eu foi essa decisão quando eu comecei a mudar o meu modo de pensar, eu escolhi isso para mim. Eu disse para mim mesma assim, que eu iria procurar ter o meu exemplo de Jesus. Porque tudo que eu for fazer, tudo que eu for falar, primeiro eu quero ter o discernimento de pensar, não quer dizer que eu não falho. Eu falho sim. Mas quando eu percebo que eu falhei, eu volto atrás e procuro me corrigir. Porque eu penso assim, se fosse Jesus aqui no meu lugar, o que ele faria? Ele iria fazer isso aqui? Ou não? Então, assim que eu estou procurando é um jeito para mim seguir adiante em direção a Deus. Quanto mais intensos em nosso relacionamento com Deus, mais sensíveis estaremos às orientações do Espírito Santo e mais assertivos seremos em nossas decisões diárias. A partir de hoje, permita-se viver uma vida debaixo da liderança do Espírito Santo, pois ele é o grande presente de Deus, disponível a todos aqueles que pedirem. Então, né, é isso. É viver debaixo da proteção do Divino Espírito Santo, porque ele vai nos trilhar no caminho certo. A frase do dia é: deixe ser governado pela opinião alheia ou por suas emoções. Simplesmente permita
Deixa eu repetir de novo. Deixe ser governado pela opinião alheia ou por suas emoções e simplesmente permita que o Espírito Santo guie você. A frase do dia é direção. Se você gostou desse vídeo, coloque no comentário direção, que será a direção da sua vida, do um passo adiante na sua direção, no seu melhor eu, na sua melhor versão. Espero que vocês tenham gostado. Tenham um abençoado dia. Até o próximo vídeo.